Boa noite a todos que estão assistindo a mais um estudo do canal ABBM TV. Hoje conversaremos sobre o livre-arbítrio, questões 843 a 850, capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos. É fato que nunca se buscou tanto a Deus, mas tampouco vem sendo feito sobre o que ele pede, que é a proposta de vida moralizante. Há, ultimamente, muitas adesões às religiões, porém, com poucas conversões. A doutrina espírita não é uma doutrina de salvação individual, e sim de salvação coletiva. E a ideia que temos sobre o pecado, hein? Sua alma já nasceu perfeita e o corpo é que a torna pecadora? Sua alma foi criada perfeita e se torna má quando ligada ao corpo? Livre-arbítrio é liberdade de escolhas? Só possui liberdade quem consegue pensar? Se eu penso, eu existo como espírito, independentemente da matéria, do corpo, de acordo com o nosso filósofo grande Platão. Então, só possui liberdade quem tem livre-arbítrio? Ou seria o contrário? Quem adquiriu consciência já tem livre-arbítrio? Vamos lá. Vamos estudar, né? Vamos elucidar essas questões. Vivemos tempos cada vez mais difíceis. Enfrentamos, no momento, essa pandemia. O mundo é repleto de injustiças. O que cada um faz para tornar o mundo menos injusto, hein? O que fazemos? Ou o que deveríamos fazer? Há uma população de rua faminta, que também não possui nem um teto para se abrigar em virtude da quarentena. E assim, vamos tendo mais dúvidas, não é? Por que há pobres e ricos? Porque uns nascem perfeitos e outros com visíveis defeitos físicos. Uns quase nunca ficam doentes e outros vivem doentes. Mas o que a pessoa fez para nascer assim? O que a pessoa fez para merecer isso, para estar nessa situação, nessas condições? Para a maioria das religiões cristãs, nos é dito que é um mistério de Deus. Também é dito que não devemos questionar, pois esse Deus, que inclusive já comentamos no estudo anterior, o da liberdade de consciência, não é o Deus ensinado por Jesus na visão do Espiritismo. Será que sua alma foi criada perfeita e ela decaiu? Se torna má quando ligada ao corpo, como já questionamos? Hoje você descobrirá se é realmente assim. Apenas nos ensinaram, até agora, dessa forma. Vamos então ampliar um pouco mais o nosso conhecimento. Alguém já reparou que o planeta vive uma crise após a outra? Quantas pestes ou epidemias a humanidade já atravessou? E as crises econômicas? E as grandes guerras? E as infindas disputas políticas de poder? A crise até no modelo de educação dos filhos. Para cada nova crise, a necessidade de uma nova solução inédita. Tudo está diferente.
Em todo canto se fala em mudanças de paradigmas. No momento, vivemos uma crise de pandemia do coronavírus. Mas, afinal de contas, por que tantas crises sucessivas e que exigem soluções cada vez mais inéditas, soluções diferentes? Porque, gente, estamos nos períodos finais de nossa transição planetária. Encerramento de mais um ciclo no nosso planeta. Ou juízo final na linguagem de outras crenças. Essas crises são características de períodos de transição. Outras ainda virão bem rápido. E outras estão ocorrendo ao mesmo tempo da atual pandemia. O mundo está mudando cada vez mais rápido, cada vez mais mudanças. Mas não é o fim de tudo. Todavia, mudanças profundas vão continuar ocorrendo. Estejam certos disso. As pessoas que ainda não possuem essa noção do que significa esse período de transição só conseguem vislumbrar os efeitos, percebendo que alguma coisa está acontecendo. Mas o quê? Muitos não conseguem descrever com mais precisão e acreditam que isso tudo é apenas uma crise material, momentânea e isolada. Aí dizem, logo vai passar e tudo voltará ao normal, como se nada tivesse acontecido. Bom, mas na verdade, não voltará ao normal, pois é algo maior, uma crise de valores completa, um processo evolutivo já em andamento, e não é de agora não. Isso já vem nos últimos 3 ou 4 séculos, em constante aceleração para toda a humanidade. Para melhor compreender, vamos citar aqui a ideia de crise de Antônio Gramsci. Ele dizia que a crise, quando o modelo anterior que dominava já não responde às questões, mas ainda não há nenhum modelo novo pronto que dê as soluções que precisamos. E sendo assim, estudamos em encontros anteriores a visão espírita sobre Deus, contrapondo a ideia que vem sendo ensinada para as pessoas. A ideia de livre-arbítrio clássica é a de liberdade no plantar, mas não no colher. O determinismo de Deus está no fato em que a gente pode plantar o que quiser. Mas uma vez que houve o semear, colheremos o que plantamos? Por isso, muito cuidado com a lei do de repente. Nada acontece de repente. Inclusive as crises. Toda crise, seja ela problemas conjugais, problemas familiares, econômicos, políticos, climáticos, problemas de saúde e tantos outros. Normalmente vem de uma sequência de eventos, de comportamentos dessa e ou de outras vidas. Diante da mudança exigida para auxiliar no enfrentamento dessas crises que batem às nossas portas, apontando para um mundo novo com mais amor e menos preconceito, temos que a proposta moral de Kardec se diferencia e muito da proposta moral das religiões tradicionais, das igrejas.
Elas propõem uma moral às igrejas que chamamos hoje de heterônoma, ou seja, a que obedece uma lei que está fora de nós. E somos submetidos, né, pela visão das igrejas, a castigo e recompensa. O Espiritismo propõe algo em nós, pois a referência está dentro de cada um. Assim, no Espiritismo, o desenvolvimento moral não se dá por castigo e recompensa. Não, é bem diferente. Ele se dá por aprendizagem, evolução, conscientização. Assim como toda crise, todo processo destrutivo nos conduz a uma evolução ou processo evolutivo, um desenvolvimento das faculdades por meio do nosso próprio esforço. A resposta dos espíritos à questão 1, 2, 3 discorre sobre isso, ou seja, a cada um segundo suas obras. Antes da queda de Adão, ele tinha qualidades morais. Na doutrina das igrejas, Adão era sábio, bom e justo. De acordo com a igreja, a alma de cada um é semelhante à alma de Adão antes da queda. Hoje, já carregamos então a perfeição, pela visão da igreja. Porém, quando nascemos, não podemos mais nos considerar assim, sábios, bons e justos, porque o nosso corpo está revestido de pecado. Quando a alma se liga ao corpo, passamos a ficar com uma visão equivocada das coisas. Nossa razão, ideia de justiça e bondade são esquecidas e passamos a mergulhar no mundo do pecado. Essa ideia não é só das igrejas. Ela também é de religiões como o budismo e do próprio hinduísmo. Por que Deus faria isso? Bom, dessa forma, segundo esses dogmas, você é perfeito, mas agora se encontra uma condição causada pelo corpo, que é cheio de pecados. O Espiritismo, gente, vem trazer algo bem diferente disso, uma outra concepção. Deus não vai te castigar se você tiver dúvidas ou se for desobediente. Não vai. Deus não vai te trazer dificuldades e nem vai te recompensar se for submisso e obediente. Na visão espírita, a condição da alma em nossa primeira vida humana é a de um ser sem desenvolvimento das faculdades. Zerado. Ou seja, sem desenvolvimento moral e da inteligência. O que significa não ter senso moral. E assim sendo, não pode ter responsabilidade sobre seus atos, de forma alguma. Na condição de simples, ou seja, sem nenhum desenvolvimento moral, e ignorantes, que significa sem nenhum desenvolvimento da inteligência, não somos nem podemos ser responsáveis por todos os atos morais, de forma alguma. As almas, na concepção espírita, são criadas simples e ignorantes, tendo o mesmo ponto de partida. Todos somos criados iguais, simples e ignorantes. Por isso, não temos a mesma responsabilidade moral, mas possuímos o livre-arbítrio de acordo com a evolução adquirida. O livre-arbítrio se desenvolve aos poucos, à medida que reencarnamos e vamos errando, acertando, tentando evoluir.
O espiritismo evolui desde a criação, evolui desde a criação, passando pelos reinos mineral, animal, vegetal. E quando chega nas primeiras encarnações, não tem como mudar de repente. A natureza não dá saltos, não é? Então nada muda de repente. Na ideia da igreja, já somos criados, em contrapartida ao espiritismo agora, na ideia da igreja, já somos criados perfeitos. Por isso Deus nos castiga. Assim, você mesmo não se salva. É a igreja que te salva. Se você não for igreja, você não será salvo. Para o espiritismo, ninguém surge na primeira vida humana com livre-arbítrio. Por ser simples e ignorante, como já falamos. A liberdade de escolher será uma conquista do espírito, de acordo com o processo evolutivo. À medida que vamos caminhando. Da mesma forma, na concepção espírita, que o espírito vai conquistar inteligência e virtudes. Também terá que conquistar a capacidade de escolher, ou seja, o livre-arbítrio. O processo é lento e gradual. Inicialmente, os instintos ainda predominam. Portanto, não será depois da primeira ou da segunda encarnação que a alma terá uma consciência clara de si mesma, para ser responsável por seus atos. Só terá essa responsabilidade depois que conseguir a consciência de si mesmo. De acordo ainda com Kardec, isso só vai ocorrer lá pela 100ª ou 1000ª vida. Vejam só, não dá salto mesmo, nada de repente. Isso ocorre da mesma forma, fazendo uma analogia, que a criança recém-nascida, que não goza da plenitude de suas faculdades nem de muitos de seus movimentos, não é, gente? Não é um dia ou dois que ela vai crescer, né? Mas depois de anos, certo? Então, Deus não cobra de ninguém. Quem cobra é a lei. As leis já estabelecidas no universo. Nós vivemos num universo moral, que é regido por leis naturais. Se você faz o certo, você se sente bem. Se você faz o errado, você tem um sofrimento moral. Para fazer o errado, você tem que saber o que está fazendo de errado. A moral não é uma listinha, não são regras, não são regrinhas. São escolhas que temos que fazer pelo esforço do entendimento. Então, a responsabilidade muda, gente, de acordo com a ampliação do seu campo de entendimento. O certo e o errado não são absolutos, e sim conquista do entendimento. À medida que vamos evoluindo, vamos compreendendo. E para que você se desenvolva moralmente, terá que aprender a fazer as duas coisas: saber escolher e desenvolver a inteligência. Quanto mais desenvolver a inteligência e quanto mais desenvolver a capacidade de escolher, mais senso moral você conquista. A moral não é fazer o certo, e sim analisar as circunstâncias, não é? As circunstâncias. O bem é uma coisa só. O que às vezes não se tem é o entendimento para compreender. O referencial de certo e errado é a consciência, como falamos no estudo anterior. Então, não importa qual o desenvolvimento você tem,
A sua consciência vai mostrar que o que você está fazendo não está correto. Quando você atingiu o grau de inteligência para compreender. Quando você desenvolve a inteligência, a consciência passa a ter valor, passa a ter sentido para você. Então, o simples e ignorante não tem peso na consciência. Por quê? Porque ele, gente, é instintivo. Isso? Então, quando começamos a desenvolver a inteligência, a consciência passa a ter sentido. Nós falamos. E fazer algo errado não será mais algo justo. O bem, então, não é um ato, e sim entendimento. Da mesma forma que a imperfeição não é um ato, e sim um hábito. A imperfeição não é fazer uma coisa errada, e sim habituar-se a fazer. Não cometer erros não é sinal de desenvolvimento moral. Não é. Pois isso significa que você nem tentou. Só erra, gente, quem tenta. Só aprende quem erra. Quem caiu, quem errou, deve levantar. Isso é que importa. Porém, por diversas vezes na vida, temos medo de agir. Todas as virtudes e todo o conhecimento que adquirimos, com o tempo, ocorre graças às tentativas que fazemos. Por isso, é muito difícil lidar com a liberdade, que nós já estudamos há 2 semanas atrás. A maioria de nós foi doutrinada pela igreja por centenas e centenas de anos e centenas de vidas, de encarnações. De que tentar significa correr o risco e cometer o pecado. Mas agora temos um entendimento mais esclarecedor. Mas quando começamos a pensar, desenvolver a inteligência e fazer escolhas, ganhamos independência e conquistamos a liberdade. Essa é a meta, ser livre, obter a liberdade. A conquista da inteligência e a conquista da virtude nunca vão estar prontas. Ainda bem, né? Deus não nos deu algo pronto, mas sim o potencial. Para a nossa evolução, ele fez isso. Nós é que temos que conquistar. Devemos entender isso muito bem. Quando você aprende a escolher, você passa a transformar o seu ato no dever. Ou seja, agir de acordo com a consciência. Porque você compreendeu que aquela forma é a melhor. Se você fizer isso muitas vezes, o dever vira um hábito. E esse hábito se transforma em o quê? Em qualidades. Com a inteligência é a mesma coisa. Porque é o potencial. O potencial da inteligência se chama razão. Se essa inteligência e esse conhecimento tornam-se hábito, se transformam em sabedoria. Então vamos agora aqui, Gênesis, na primeira edição da Gênesis. E diz: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que eles têm sua origem no instinto de conservação. Esse instinto se encontra em toda a sua força, com toda a sua força, nos animais e nos seres primitivos, que mais se aproximam da animalidade. Ali, ele domina sozinho, porque neles ainda não há, para equilíbrio, o senso moral.
Nós falamos já disso. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. À medida que a inteligência se desenvolveu, o instinto, ao contrário, se enfraquece, porque a inteligência domina a matéria, domina o instinto. Com a inteligência, que raciocina, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa a seu bel prazer. Para ele, somente, então começa a responsabilidade de seus atos. Na questão 843, os espíritos respondem a Kardec que sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Eu ia pensar. Na 844, respondem que o homem tem liberdade de ação a partir do momento que tem a vontade de fazê-lo. E continuam respondendo que no início da vida física, a liberdade é quase nula. Né? Vida física como humano, como alma humana. Ela se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. A criança, por ter pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Na questão 845, os espíritos alertam que não há atração irresistível quando se tem a vontade de resistir. E enaltecem que querer é poder. Esses tópicos retirados do Livro dos Espíritos reforçam o que nós já conversamos nesse estudo. E por fim, temos que o maior dom que Deus nos deu foi a liberdade. Mas ele não deu pronto. Já falamos isso. Deixou para cada um conquistar. O problema da moral está na inércia e não na tentativa. O Espiritismo é a doutrina da liberdade. Você não tem culpa por aquilo que ainda não compreende. Você não tem culpa de não usar aquilo que você já sabe. O problema da moral está na inércia, não na tentativa. Se você tentar e errar, não faz mal, não tem problema. O desenvolvimento moral exige a tentativa. E por isso, meus irmãos, é por isso que os modelos políticos, econômicos, sociais, científicos e educacionais atuais estão falidos. Falamos que já estão falidos, né? No início do nosso estudo. Há necessidade de tentar buscar novos modelos mais justos, mais sábios, para enfrentar essas dificuldades e outras também, essas crises, inclusive a atual pandemia que estamos vivendo. Não adianta brigar, guerrear, discutir, tentar impor o discurso com o seu ponto de vista, nem manipular, nem nada disso. É preciso, na verdade, inovar, crescer e amadurecer coletivamente. Cuidem-se, tenham coragem, amor e resiliência. Nada, meus irmãos, é para sempre. Tudo acaba. Galáxias, estrelas, planetas, dinheiro, fama, poder, disputas de poder, monopólios, beleza, sofrimentos e dor. Nada disso é eterno, graças a Deus. A lei do universo é a lei da impermanência. Somente a liberdade conquistada através do desenvolvimento moral e da inteligência, em conjunto, nos protegerá de qualquer tipo de ilusão e nos conduzirá um dia ao status de planeta feliz. Espíritos livres, espíritos puros, espíritos de luz, anjos que não temem a Deus, mas sim o amam e o admiram por tê-los dado o potencial de evolução para chegar ao estágio que estão atualmente. Até o próximo estudo, meus amigos.
Obrigado pela companhia. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais.